Olá, estudantes! Sejam bem-vindos e bem-vindas ao componente curricular Sociologia. Eu sou o professor Dário Pinheiro e vou ficar com vocês nesta aula de número 2, que tem como objeto de conhecimento primeiros sociólogos brasileiros e as interpretações sociológicas do Brasil. O detalhamento deste objeto é conhecimento acerca do surgimento da sociologia no Brasil, destacando os primeiros sociólogos brasileiros e suas contribuições para a construção das interpretações sobre a sociedade brasileira. Iremos ver como se desenvolveu a sociologia no Brasil a partir de alguns estudiosos sociólogos e como isso aconteceu no tempo. Vamos à nossa aula? A sociologia é uma ciência que se desenvolve no mundo a partir do século XIX, lá no final do século XVIII, século XIX, século XX e continua se desenvolvendo até o século XXI. Mas no Brasil, nós temos alguns estudiosos que são também sociólogos que vão se preocupar em interpretar, em conhecer e buscar o entendimento sobre a sociedade brasileira, sobre a formação da sociedade no Brasil, de nós enquanto indivíduos, cidadãos, pessoas que se encontram dentro de uma sociedade organizada socialmente, economicamente e politicamente. Sim, porque nós temos características próprias. É por isso que nós precisamos também conhecer aqueles estudiosos que buscaram entender essas especificidades do povo brasileiro, como ele se comporta, como se deu essa formação deste povo que nós temos nos dias atuais. É importante conhecermos desde os primeiros sociólogos brasileiros até aqueles que na contemporaneidade, que na atualidade ainda pensam o Brasil. E vocês também estão sendo convidados a pensar sobre o Brasil a partir de conhecimentos científicos. Sim, os conhecimentos científicos, não somente aqueles, eu acho que é assim, eu acredito que é assim. Não, vamos pensar juntos sobre o Brasil a partir de um critério, de um método, de uma sistematização própria que é dada pela sociologia e que nós vamos colocar aqui para vocês. Exatamente! Nós iremos pensar junto aqui, todos juntos, pensando, refletindo, assim como essa estátua que está aqui, pensando, nós estaremos juntos, não é certo? Então, pronto. Então, vamos continuar aqui sobre o pensamento e esses pensadores sociais no Brasil, o período dos pensadores sociais para a sociologia aqui no Brasil. Eles têm um contexto específico para o seu surgimento. E este contexto específico é o que nós chamamos de período dos pensadores sociais, que também é chamado por alguns autores como período pré-científico, que corresponde aí na linha do tempo, na linha da história, a um período que se estende das lutas pela independência. Olha só como é importante a gente recorrer a outros conhecimentos, como, por exemplo, os conhecimentos históricos. A sociologia precisa desses conhecimentos para contextualizar e para que nós entendamos o momento histórico daquela sociedade, daquelas pessoas onde as coisas acontecem, para, a partir daí, podermos, na verdade, inferir o pensamento sociológico. E para esse período dos pensadores sociais, inicialmente, ou período
pré-científico começa aí, segundo alguns autores, lá pela luta da independência. E quando se deu esse período? Olha aí, lá pelos anos do início do século XIX, no Brasil, exatamente. Procure identificar esse período histórico para entender como a sociedade se comportava, e aí nós vamos aplicar o pensamento sociológico para entender essas lutas do período da independência, não só do Brasil, como das nações latino-americanas até o início do século XX. Estamos colocando um período histórico. É importante que você tenha este pensamento, que pense desta forma para compreender como a sociologia vai buscando também compreender a sociedade na qual estamos inseridos, ok? Então, vamos continuar com esse período que se divide em duas problemáticas centrais. A primeira problemática central deste período dos pensadores sociais ou pré-científico são dois, que é, a formação do Estado Nacional Brasileiro, como esse Estado se formou, que se opõe a liberais e autoritários, e também está aí junto com a identidade nacional. Quem é o povo brasileiro? Qual é a cara desse povo? E, neste primeiro momento, tem como núcleo a questão racial, que se opõe e está se opondo aos que sustentavam lá naquela época uma visão racista e os inspirados pelo relativismo étnico-cultural. Vejam bem como é importante conhecer o momento histórico do qual estamos falando. Neste primeiro momento, havia uma predominância de questões racistas. Elas estavam predominantes na nossa sociedade. E aí, isso vai mudar. Claro, com o tempo há mudanças, mas anotem que estamos falando de um momento dos primeiros pensadores sociais no Brasil. Tem um autor que ele é contemporâneo, que é Florestan Fernandes, que diz o seguinte: o primeiro período foi o autodidatismo do final do século XIX. Florestan Fernandes diz o seguinte: a desagregação da ordem social escravocrata é caracterizada pela exploração de conhecimentos sociológicos como recurso parcial de interpretação. Esta nota de Florestan Fernandes é justamente alusiva àquele período, lá no final do século XIX, em que a nossa sociedade ainda possuía, ainda era, digamos assim, estabelecido como legal, pessoas escravizadas. Mas aí a sociedade começa a se reorganizar e a desagregação da ordem social escravocrata é caracterizada, vejam bem, pela exploração de conhecimentos sociológicos como um recurso parcial de interpretação. É por isso que ele afirma também, e continuando aí com Florestan Fernandes, que diz que a sociologia, tanto sobre a forma de análise histórico-geográfica como sociológica do presente, em que a interpretação do presente se associa a disposições de intervenção racional no processo social. Vejam que interessante. O processo social é fundamental para a compreensão e para uma interpretação sociológica. Florestan Fernandes nos chama a atenção, agora já no século XX, para que a sociedade ela se reorganiza, mas que seus pensadores estão presentes naquele momento histórico e podem e trazem uma visão parcial
considerando a forma de organização da sociedade na qual estavam inseridos para uma interpretação científica como a sociológica. Mas o período da sociologia avança e vem um outro período, ainda segundo Florestan Fernandes, que é o período da sociologia de cátedra. Este período já tem uma outra caracterização, é a criação das primeiras cátedras. Cátedras, gente, são cadeiras, como se chamavam e como se chamam até os dias atuais nas universidades. Uma ciência como a sociologia é uma cátedra, medicina é outra cátedra, tem cadeiras, e sociologia ganha esta cadeira, esta cátedra, dentro das escolas normais. Isso lá nos anos de 1924 e 1925, ou seja, lá na segunda década do século XX, enquanto disciplina auxiliar da pedagogia. A sociologia ganha sua cadeira, mas para auxiliar um curso e uma outra cátedra bem específica, neste caso, a pedagogia. E dentro deste curso de pedagogia, a sociologia procurava, divulgar as ideias de cientistas sociais europeus e norte-americanos renomados, tais como, olhem aí, Durkheim, que no caso é um europeu sociólogo, e Denway, que também é outro sociólogo, mas aí norte-americano. Outro ponto dentro desta sociologia de cátedra, auxiliando o curso de pedagogia, lá em 1924, 1925, era divulgar as ideias sociológicas acerca de problemas sociais. Olhem só, quais eram esses problemas? Urbanização, migrações, analfabetismo e pobreza, a miscigenação racial no Brasil e o desenvolvimento da indústria e do comércio. Será que esses problemas, que essas questões sociais já apontadas pela sociologia lá no início do século XIX, quando a sociologia obtém a sua cadeira dentro das universidades brasileiras, são problemas muito diferentes dos problemas que vivemos na contemporaneidade? São problemas que deixaram de surgir ou deixaram de aparecer nos dias atuais, que são as migrações, a urbanização e o analfabetismo, a pobreza, a miscigenação racial no Brasil, o desenvolvimento do comércio e da indústria. Sim, são questões que estavam presentes lá no início do século XX, mas que continuam presentes e que merecem ser discutidas, entendidas e superadas até. Mas são questões que nós não vamos discutir agora. Estamos apenas citando que essas questões estavam presentes lá no início do século XIX, na sociedade brasileira, século XX, 1924, 1925, e estão presentes também na atualidade, que é a etapa contemporânea da sociologia no Brasil. Sim, a etapa contemporânea da sociologia no Brasil é o período da sociologia científica, que tem aí a consecução de um padrão de institucionalização. Vejam bem, há uma institucionalização e prática de ensino da pesquisa em sociologia. Agora, na atualidade, na contemporaneidade, a sociologia começa a receber verbas, a estar nos institutos de educação e ser institucionalizado para que se faça pesquisas em sociologia. Similar, muito parecido aos dos centros sociológicos de países centrais, pode ser nos Estados Unidos, como de países também lá na Europa.
E, desta forma, a história vai seguindo e vamos sair dos anos de 1920 e vamos para os anos de 1930. Nesta fase, a sociologia já é organizada, instruída sob métodos científicos capazes de compreender, antes de agir, o meio social em que vivemos. Isso aí está posto, ou seja, a partir da observação do que acontece na sociedade, existem mecanismos científicos que permitem a intervenção a partir de dados, de observação. A ciência nos traz esta possibilidade e a sociologia, com certeza, contribui para esta compreensão. E o tempo vai seguindo, e as décadas que se seguem, a partir de 1930, no caso, vão trazer a sociologia no Brasil, voltando-se para os estudos que abordassem prioritariamente temas relacionados às classes sociais. Nessas décadas seguintes, esta temática está muito presente, que são as classes trabalhadoras. Começa-se a estudar mais enfaticamente, mais detalhadamente, a classe trabalhadora no Brasil. A sociologia no Brasil volta-se para os estudos que abordassem prioritariamente temas relacionados às classes trabalhadoras, como aqui estamos dizendo, tratando, assim, de assuntos como. Aí vejam bem, já que são assuntos da classe trabalhadora, a sociologia vai se preocupar em explicar, em compreender salário, jornadas de trabalho, ambientes de trabalho, tanto urbano quanto rurais, organizações e condições dos ambientes de trabalho, relações entre empregados e empregadores e etc. Então, a partir da década de 1930 e as que se seguem, 1940, 1950, estas questões com as classes trabalhadoras, elas estão aí à frente dos estudos sociológicos, que são as relações entre patrão e empregados, salários, ambientes de trabalho, jornadas de trabalho. Lá em 30, 40, 1950, já se discutia por quê. Isso é importante para a organização da sociedade, no nosso caso aqui especificamente, do Brasil. Os anos vão passando e vamos chegar até a década de 1960. Neste período, a partir de 1960, se pode sentir uma crescente preocupação com o processo de industrialização. Vejam bem, o foco deixa de ser a classe trabalhadora, que recebeu muitos estudos, muitas observações, lá nas décadas de 30, 40 e 50, chegando aos anos 60, outras preocupações são trazidas aqui para a sociedade brasileira e observadas pela sociologia, que é justamente a preocupação com o processo de industrialização, preocupando-se com temas como, olha aí como já muda um pouco o foco, reforma agrária e os novos problemas políticos e sociais que este processo acarretava. A industrialização faz com que a sociedade se reorganize mais uma vez. O rural e o urbano são evidências desta mudança. Isto começa a ser percebido. Olha que interessante. Já em 1964, olha só, o regime militar, na época que houve o movimento militar, ele baniu a disciplina Sociologia das escolas, do ensino básico e também das universidades. Passamos um período no Brasil sem buscar este pensamento, esta compreensão da organização, da movimentação da sociedade brasileira. Não podíamos
pensar de forma sociológica, de 1964 até 1980. Vejam aí que existe um período onde a sociologia, enquanto disciplina, enquanto ciência, não podia ser praticada. Outro ponto interessante para você registrar. Mas, nos anos de 1980, a disciplina volta e, olhem só, de forma facultativa. Não era obrigatória, não era proibido, mas quem quisesse podia utilizar na sua instituição de ensino. E volta a integrar de forma obrigatória, no caso a estrutura curricular, a grade curricular, que na época se chamava assim, começou a ser obrigatória a sociologia somente a partir de 2009. Vejam que esta trajetória histórica da sociologia tem aí pessoas, tem estudiosos, pensadores que foram muito importantes neste período. Desde 1920, como nós citamos, lá 24, 25, até o início do século XXI, que é 2019, até a atualidade. E nós trouxemos aqui para vocês alguns exemplos de alguns desses pensadores, né, que vocês irão ficar vendo aqui nas imagens, que são pessoas, são estudiosos que pararam, observaram, pensaram o Brasil e escreveram sobre a sociedade brasileira. E vamos começar falando de Gilberto Freire. Este foi um dos primeiros sociólogos do Brasil que estava inserido num contexto social do início do século XX. Gilberto Freire é, sem dúvida, reconhecido como um dos maiores nomes da sociologia no Brasil. Portugal, o mundo ibérico e a presença portuguesa nos trópicos, no caso Brasil, frequentemente são temas de seus escritos e demonstram o papel desse povo, no caso do povo europeu, né, como eles contribuíram na formação de civilizações modernas nos trópicos. Mais uma vez eu chamo a atenção para esta forma de descrição dos estudos e das observações de Gilberto Freire, porque ele é resultado de um contexto histórico muito próprio. Mais uma vez, percebe-se o anseio de compreensão da formação do povo brasileiro a partir de 3 raças fundamentais: o negro, o branco e o indígena. E para Gilberto Freire, a miscigenação foi um fator positivo. E esta é a principal questão que move os estudos dos precursores da sociologia em nosso país. É interessante anotarem e registrarem este momento e esta percepção freiriana da formação da sociedade brasileira a partir da miscigenação como um ponto positivo e muito próprio de Gilberto Freire. Outros autores vieram a seguir em anos e décadas que se seguiram ao século XX. Sérgio Buarque de Holanda é reconhecido como um dos mais importantes historiadores brasileiros, mas demonstra também importante influência e participação na área da sociologia. Sim, ele é historiador, mas trouxe uma grande contribuição para a sociologia. Um de seus principais trabalhos é intitulado Raízes do Brasil. Este é o nome do principal livro de Sérgio Buarque de Holanda para a sociologia. E neste livro, ele aborda aspectos centrais da formação da cultura brasileira e do processo de formação da sociedade, que, como vimos anteriormente com Gilberto Freire, é uma preocupação mais recente dos grandes sociólogos do Brasil. Sérgio Buarque de Holanda, nesta obra Raízes do Brasil, mais uma vez aparece
em lugar de destaque, a importância do legado português no Brasil e a dinâmica de transferências culturais que se dava entre a metrópole, no caso Portugal, e a colônia, que, neste momento de interpretação de Sérgio Buarque de Holanda, a colônia é o Brasil. E a partir desta troca de valores culturais, vai se formando, vai tendo aí as raízes do Brasil em Sérgio Buarque de Holanda. Outro estudioso também, que é considerado grande sociólogo no Brasil, é Caio Prado Júnior, que publicou a clássica obra Formação do Brasil Contemporâneo, que deveria ser parte de uma coletânea dedicada a pensar justamente a evolução histórica brasileira desde o período colonial, tendo mais uma vez como tema central, observem, prestem atenção, mais uma vez como tema central a formação da sociedade e do povo brasileiro desde a chegada dos portugueses. Isso é interessante e tem que ser anotado e compreendido para também compreender a sociologia, a preocupação de alguns estudos desses primeiros pensadores, desses grandes sociólogos do Brasil, que era compreender a formação da sociedade brasileira. Tanto em Gilberto Freire, quanto em Caio Prado Júnior, quanto em Sérgio Buarque de Holanda, há essa preocupação como temática central. Esses três são os principais dentro desta linha de pensamento e de observação para a compreensão da formação do povo brasileiro. Mas o tempo vai passando e outros autores trazem outras preocupações, outras observações. Podemos falar de Florestan Fernandes. Este foi importantíssimo para o desenvolvimento do estudo sociológico em nosso país. Isto porque sempre mostrou-se extremamente comprometido com o estudo de perspectivas teórico-metodológicas, reforçando-se no âmbito da fundamentação da sociologia, olhem só, enquanto ciência. Florestan Fernandes faz sua análise da sociedade brasileira em várias obras que ele escreve, mas tendo como ponto central a fundamentação teórico-metodológica para a ciência. Vejam que ele é um escritor, um autor, um sociólogo altamente acadêmico, ao perseguir uma sociologia crítica, fundamentada num método bem específico, que é o materialismo marxista. Pode ser uma palavra que até agora vocês não tenham conhecido, é um termo, na verdade, que é o materialismo histórico de Karl Marx. Mais adiante, em nossas aulas de sociologia, vocês terão contato com este autor clássico da sociologia, que é Marx, e o materialismo histórico. Mas, voltando para Florestan Fernandes, foi também crucial sua atuação no desenvolvimento e orientação de pesquisas do processo e industrialização e também de mudanças sociais no Brasil. Florestan Fernandes trouxe aí para nós esta grande contribuição. Outro grande sociólogo brasileiro é Darcy Ribeiro. Darcy Ribeiro foi um sociólogo e antropólogo cultural para a sociologia brasileira. Ele é conhecido por analisar a formação do povo brasileiro através de sua obra principal, O Povo Brasileiro. Sua sociologia se destaca por investigar matizes formadoras do Brasil, como a indígena, africana e europeia. Mais uma vez, vejam bem, um autor contemporâneo, um sociólogo brasileiro, se preocupando com esta questão da formação do povo brasileiro. Mas ele trouxe uma contribuição nova, a crítica à colonização como um processo violento e de extermínio cultural e também de exploração. Darcy Ribeiro muda este
olhar, por exemplo, daquela miscigenação como positiva e traz uma crítica, sim, à colonização como exploradora e também responsável por um extermínio cultural em terras brasileiras e vem em povos, em defesa dos direitos e da cultura de povos indígenas. Darcy Ribeiro traz essa grande contribuição, porque além dessa crítica, ele traz aí também uma luta para a defesa dos povos indígenas brasileiros. Daí a sua grande contribuição dentro da ciência social, dentro da sociologia, para compreender o povo brasileiro. E, por fim, e não menos importantes, vamos citar também Fernando Henrique Cardoso. Este, acredito que vocês já conhecem, já ouviram falar, porque ele é um ex-presidente do Brasil e é um dos mais conhecidos sociólogos da contemporaneidade. Entre suas obras mais divulgadas estão diversos títulos que tratam de política e governo, mas, no entanto, seu trabalho de cunho sociológico dava-se inicialmente na área voltada para a teoria do desenvolvimento econômico e das relações internacionais. Fernando Henrique Cardoso foi também um dos ideólogos da corrente desenvolvimentista. Além disso, atualmente, ele é bastante conhecido por sua atuação em movimentos por descriminalização das drogas. É um tema da atualidade que Fernando Henrique Cardoso traz aí, vem estudando e entendendo. Vejam aqui nosso painel, nós falamos, nós comentamos sobre essas figuras que estão aqui, que são grandes sociólogos brasileiros e que buscam entender a nossa sociedade. Muito obrigado pela atenção de todos e até a próxima aula.